Só vamos para a reta final desta aula, tá aqui a parte de consultas, na qual eu posso pegar um data frame, tá, fazer uma espécie de recuperação de determinadas linhas aí, ou distâncias, exemplos, duplas, como vocês preferirem a nomenclatura, que atendam determinadas condições, tá? Por exemplo, vou colocar aqui um DF3, que era a nossa base de carros. Tá? Falou, olha, só me retorna carros, eu estou interessado apenas em carros acima de 2010, tá? Então, mais velho que isso, não quero comprar, tá? Enfim, a gente pode pegar esse nosso data frame, lembrando que ele veio de um CSV, né? Eu posso fazer uma consulta nele, tá? Pegando esse gancho aqui, vocês se lembram, não faz muito tempo que vocês devem estar vendo esse vídeo de um para o outro, mas eu consigo, né, passar um array de booleans, tá? E aí aplicando isso a um data frame, ele só vai me retornar os elementos as linhas, né, cujo respectivo índice aqui nesse array de booleans seja true, o valor, né, seja true, né? Então, por exemplo, se aqui o índice 0 é true, ele vai pegar a linha de índice 0 e vai retornar para mim. Se a linha índice 1 é false, ele não retorna a linha 1. Se a linha 2 é true, ele retorna a linha 2 e assim por diante, tá? Se vocês se lembrarem também, quando a gente tinha um array NumPy, né, e a gente aplicava um teste condicional, ele retornava um array de boolean, que todo o elemento, né, que batia com o teste, né, que atendia a condição, virava true, quem não atendia a condição virava false. E a gente viu também que o Series ele tem um comportamento parecido com um NumPy. Então legal, então se eu, por acaso eu fizer isso, ó, se eu colocar só df ano, ele me retorna uma series. Se eu aplicar um teste condicional nessa series, maior ou igual a 2010, ele me retorna um array booleano. Esse array booleano, eu falei que se eu aplicar ele, ó, no meu data frame, né, como se fosse índices do meu data frame, ele vai me retornar todo mundo, só que for true ou que for false. Olha, ora. Então, se eu fizer isso, ó, porque isso aqui me retorna um array de booleans, tá? O que vai acontecer? Tcharam! Tá? Só tenho todo mundo na minha base de dados. Agora eu tenho 119 rows, não tenho mais todas as rows que eu tinha antigamente. Deixa eu até colocar aqui para vocês verem, ó. DF3. Minha DF3 ela tem 258 rows, tá? Então eu tenho só 119 rows aqui que batem com esse teste aqui, tá? Só pra gente separar bonitinho, eu vou colocar aqui, ó, seleção igual, seleção, só pra ficar bonitinho ou separado o teste. Tudo bem? Então, o mesmo procedimento que a gente tinha no NumPy, a gente tinha aqui. Exceto que agora, com o meu dado sendo multidimensional, eu consigo aplicar vários testes em cima dele, tá? Vou fazer uma sequência de testes, inclusive em cima dele. Por exemplo, tá? Eu quero só os Palio Weekend, nem sei se vai ter mais de um, mas vamos descobrir agora. O Joano é maior que 2010. Então, vou copiar esse cara aqui, ó. Seleção. E aí a gente vai precisar dos operadores, né? Uma listinha de operadores aqui para vocês verem. Esse ou saiu errado, tá? Desculpa, gente. Esse daqui, o O é o pipe. Tá? Pipe. Tá? Negação. Desculpa, o O é o pipe. O E é o E comercial. Negação é o tiozinho. E o O exclusivo é o chapeuzinho, tá? Deixa eu só ver o que eu fiz de errado aqui. Text backslash. Sou muito burro, né? Text miscellaneous. Text bar. Falha nossa. Agora sim, tá? O text bar ou o pipe, tá? E aí, no caso aqui, eu quero um E, né? Porque eu quero, tem que ser Palio Weekend e
Tem que ser o ano maior que 2010. Eu coloco aqui e eu vou falar que o DF3 nome, ele tem que ser igual a Palio Weekend, tá? Só que quando eu estou fazendo esses testes aqui, como esse E aqui ele vai ter uma prioridade maior, tá? Ele meio que vai tentar juntar esses dois caras, fazer um teste lógico em cima desses dois caras. Então é importante o uso dos parênteses aqui quando eu tenho as múltiplas escolhas, tá? Então parênteses, selecionou, né? Agora eu vou colocar DF3, vou aplicar seleção nele. Ó, só tenho um Palio Weekend, que era justamente o que está aparecendo. Tá ok? Mas eu consegui selecionar ele na tela. Será que se eu diminuir o ano aqui eu consigo mais? 2000. Só tem um Palio Weekend na minha base de dados, tá? Vou trocar aqui, eu vou colocar um Cerato. Também só tem um Cerato na minha base de dados. Que coisa, hein, meu filho? Beleza, pessoal? Então, Santa Fé, minha última tentativa. Só tem uma Santa Fé na minha base de dados, tá? Mas entenderam? Só para aparecer mais item, eu vou fazer assim, ou maior que 2010, ou melhor, colocar 2015, ou o nome igual a Palio Weekend. Agora retorna mais coisas para mim. Já tenho noventinha aí, tá? Ou maior que 2015, ou o meu Palio Weekend aqui que é 2012. Tudo bem? A gente consegue compor aqui bem fácil a nossa consulta aqui com teste lógico, tá? Lembrando, tá, que se quiser aplicar um operador de negação, tá? Só colocar aqui, ó, selecão pra gente ver. Se quiser negar, ou seja, inverter o que é falso, o que é true, né? Aí você pode usar o not selecão. Aí você pega o inverso, tudo bem? Que era falso virou true, que era true virou falso. Ele já tem essa habilidade aí, tá? Por fim, caso eu queira, por exemplo, eu quero todo mundo 16 válvulas, tá? O V8, motor, porque eu tenho aqui motor a diesel V8 e tem o motor V8, tá? Eu quero todos os carros cujo motor é V8, tá? Na minha base de dados. Mas aqui é uma substring, na verdade, da coluna motor, tá? E da forma como a gente comparou a string aqui, eu estou utilizando igual a igual, como se eu estivesse comparando diretamente a minha string, tá? Bom, nesse caso, o que a gente vai fazer para conseguir fazer um teste lógico em cima de uma string, mas não necessariamente um teste de igualdade, tá? Mas igual aqueles testes que a gente tem com string lá, se contém, se começa com, termina com, enfim, todos aqueles testes lá que a gente consegue fazer sobre string. Então, nesse caso, a gente vai fazer da seguinte forma, tá? A gente vai colocar aqui selecão igual a df3, é o motor que eu quero pesquisar, e aí eu vou retornar uma propriedade que chama str, tá? Esse str, que eu colocar o pontinho aqui, ele não autocompletou para mim, infelizmente, mas aí eu consigo usar aqueles métodos de string, por exemplo, contains, tá? Todo mundo que contém V8. Vou colocar aqui. Contains. Seleção. Temos aqui uma galerinha com true e falso. Vamos ver se bate mesmo. df3. Vou colocar a seleção. Vai lá. Todo mundo que tem algum V8 no nome, tá? Se eu quero só quem termina com biturbo, só para pegar esses caras aqui, ó. Colocar aqui, ó. Selecão igual df3. Motor. .str. Inclusive, se quiser jogar .to, lowercase não tem, né? Mas lowercase, uppercase, lower, né? É só lower e upper aqui no Python. Lower, upper e etc. Fazer o processamento com string aqui, dá para fazer também, tá?
E aí de dar o split, colocar o in, verificar se algum dos elementos do split bate certinho, tá? Dá pra fazer o que quiser, porque aqui você vai ter string do elemento, tá? Então é o ends with, eu vou colocar aqui, o que eu tava procurando mesmo? Biturbo. Selecão. Tá? Ó, bateu, tem uma galerinha com true aqui. Então df3 selecão. Aqui, todo mundo que termina. E aí, pessoal, eu tava esquecendo de um detalhe, tá? A gente viu. A gente pode utilizar também um método chamado query, tá? E que aí no query eu vou aplicar diretamente meus testes lógicos sobre os campos, tá ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero o ano maior que 2010, valor menor que 60 mil, tá? Então a gente vai fazer dessa forma aqui. Então, só pra gente testar. Vou colocar aqui df3, tá? Ponto query. Vamos começar bem simples, ó. Eu quero, igual a gente tinha feito, ó, ano maior que 2010. Ele já retorna. Perceba que esse retorno aqui, né, ele retorna um data frame, ele não modifica em nenhum momento o data frame. Então, se você quiser armazenar essa consulta em um outro data frame, ó, vou chamar de df query aqui, só pra gente ver, ó. Assim como as consultas que a gente estava fazendo, df query. Vai estar a galerinha aqui só que bateu com a consulta, tá? Se a gente quiser fazer, a gente vai compondo aqui com o e. Pode usar o end e o or aqui também, tá? No caso do query, tá? Mas para não sempre manter o mesmo padrão. E aí eu quero o valor menor que... Será que a gente acha? 50 mil na nossa base de dados? Não acha não. Eita, esse carrinho aqui só cara, hein? Meter um 100zinho. Tá? 100zinho já acha. Já tem uma galera considerável, tá? Vamos diminuir um pouquinho. Oitentinha. É na mesma? Setentinha então, vai. 70. Ficou 71. Caramba! Então 60. Todo mundo com 60, mas ainda tem uma... Ah, não, tá pequeno, já tá razoável aqui. Tá? Todo mundo maior que 2010 e ano menor que 60. Bem, são esses os carinhas aqui que saíram pra gente aqui como resultado da nossa consulta. Tudo bem, pessoal? Então é isso, tá? Uma outra forma da gente fazer seleção no banco de dados. E perceba, só passar aqui pro final. Perceba que agora a gente tem até capacidade, se a gente quiser, de ler um CSV, de ler um JSON, etc. E meio que transformar num BD, funcionalidades que a princípio a gente só teria no BD, eu teria que carregar, fazer seleção e etc. Agora a gente começa a ter essa possibilidade aqui no Pandas, ok? E por fim a gente vai finalizar nossa aula, como que a gente percorre, né, todos esses dados para fazer algum tipo de processamento com eles, sem utilizar funções prontas no Python, a gente mesmo fazendo as nossas funções, tá? Então, até lá!